e tudo mais, que eu quero agradecer ao Jaime, que está organizando isso. Eu tinha me colocado à disposição dos alunos, eu achei que ia ter um número maior de alunos do que tem hoje. Eu também achei que estava lotado por causa da discussão, da mudança radical que nós fizemos. Eu pensei que ia estar lotado de alunos e professores. Mas o barulho era maior do que o importante não é a quantidade, é a qualidade. Discordo com você, como Mas lembrando do processo que a gente começou a discutir o PPP em 2008, foi a mesma coisa. Os alunos participavam quase nada, tinha a maior parte das reuniões, infelizmente, os alunos não vieram. Vocês se lembram disso? Quando a gente discutiu. Eu lembro, é que assim, na hora de botar nas listas, todo mundo quer adaptar, na hora de vir para a matéria. Mas tudo bem, não, eu acho que tem uma coisa importante que foi um debate que apareceu até nas redes sociais e tudo mais, trocamos algumas mensagens, alguns colegas, eu conversei com alguns alunos pessoalmente, que é sobre as diretrizes curriculares nacionais do campo de administração pública. No campo de públicas, na realidade, foi aprovado, homologado em janeiro de 2014, as diretrizes nacionais para o curso de administração pública. É esse o nome oficial. E, de uma certa maneira, a gente está vinculado a isso. Eu quero refazer um pouco o histórico desse processo, que não é um processo que só eu participei lá no início. O Fernando e o Jaime, de uma certa maneira, continuam. O Fernando continuou e o Jaime continua envolvido com esse debate, que é um debate que caminhou de 2010 até agora, no sentido de uma série de cursos de graduação, sabe? Sua experiência, a grande maioria da sua experiência há muito pouco tempo, algumas de 2000, tem muitos, acho que a grande maioria não tem formada ainda das instituições. São cursos novos. Por incrível que pareça, o curso do GPP já é um dos mais antigos. Por mais que isso possa parecer, na realidade, da Universidade Brasileira, pode ser uma novidade. Alguma coisa do GPP ser tão antigo já. Mas eu quero refazer uma história, porque eu participei ativamente e desde então, que eu participo disso, que eu era coordenador em março de 2010, quando o Conselho Nacional de Educação mandou um convite a coordenadores, que aí depois eu vim saber que foi para todos os coordenadores do Brasil, mas eu recebi um convite enquanto coordenador a participar de uma audiência pública que estaria para acontecer em março de 2010 no Conselho Nacional de Educação para a discussão das diretrizes curriculares do curso de administração pública. Sempre. Eu vou explicar até porquê. Sempre foi administração pública. E aí, no final de explicar porquê, eu sei muito óbvio, mas eu vou tentar explicar o porquê. O que aconteceu? Aí depois eu descobri que os destinatários, não era só eu, tinha mais uma dezena de colegas espalhados pelo Brasil inteiro, que eram coordenadores de cursos da área de públicas, vamos assim chamar. Na realidade, tinham coordenadores de curso de administração pública, que na realidade eram acho que 2 no Brasil, ou 3 no Brasil. Se eu falar a memória, posso estar errado, não sei lá, é 1 ou 2, é o curso de administração da GV, que foi fundado há décadas atrás, o curso de administração pública da Unesp, que foi fundado na década de 80, e eu, se não me engano, o curso de administração pública que tem na UNB, que também já tem há algum tempo. Os outros coordenadores de curso eram mais ou menos como eu, certo? Que eram de cursos que ainda recém-formados, e que tinham formado, no nosso caso, tinha formado a primeira turma em 2008. Quando veio esse documento, o documento não era sobre administração pública. Era um documento, era para ser até para todo mundo, né? Para todos os colegas, todos os docentes, e para representantes discentes na época. Como ia ter uma audiência pública, a intenção era que nós, coordenadores de curso do Brasil inteiro, fôssemos até lá para colaborar com essa audiência pública. O documento foi enviado, a mensagem dizia assim:
no documento anexo, esse é o texto base que será discutido e aprovado pelo Conselho Nacional de Educação. Aí, quando eu abri o texto base, que era as diretrizes curriculares, era uma coisa muito estranha. Na realidade, não era tão estranha assim, porque eram as diretrizes curriculares do curso de administração. Ponto. Era exatamente isso. Tanto que achei muito gozado, depois eu comentei isso numa sequência de mensagens que nós trocamos entre governadores, porque não tinha, a palavra ciência política não aparecia nas diretrizes curriculares do curso de administração pública. Assim, eu não respondi, na hora eu respondi, mas logo depois, alguns coordenadores, eu vou dizer dois, claramente, o professor Walter Pires, que é da Unesp de Araraquara, e o professor Carlos Wagner, que é do FRJ, que e também é um colega como nosso, do Capão. A FRJ é mais longa do que a gente. Acho que a gente formou tudo. Está formando um curso que não tem um nome exatamente de gestão de políticas públicas, mas também não tem um nome de administração pública, mas é políticas públicas para o desenvolvimento, alguma coisa assim, o nome do curso de graduação deles, que é um curso bem interessante, que nasceu dentro do Instituto de Economia e de um departamento na UFRJ que tem uma longa história na pós-graduação, na área de políticas públicas e planejamento urbano. Então, esses dois professores escreveram nessa lista de coordenadores, reclamando muito da qualidade do texto, meio que pedindo que os outros coordenadores se posicionassem. E aí, nisso começou um movimento meio longo, que já teve dezenas de reuniões. Esses coordenadores, por conta disso, eles se conheceram, alguns conheceram pessoalmente na audiência pública, que eu diretamente não fui, que foi na época foi o professor Fernando Coelho, que não era coordenador, mas eu pedi para ele apresentar o grupo, porque eu tinha uma questão de agenda, e lá nessa audiência pública se chegou à conclusão que havia um movimento dentro do Conselho Nacional de Educação que queria, de uma certa maneira, criar uma diretriz curricular para os cursos de públicas. Por quê? Havia um sentimento dentro do Conselho Nacional de Educação que a área de administração pública ela é muito diferente da área de administração. Mas, tradicionalmente, na história da universidade brasileira, o Fernando Coelho é o cara que melhor pode explicar isso para vocês, essa área foi englobada pela administração de empresas. Ela virava sub-área da administração de empresas. Apesar de, historicamente, ela ter nascido antes do que a administração de empresas, mas ela foi englobada. E havia, isso é uma coisa bem contraditória para você. Ao mesmo tempo que o Conselho Nacional de Educação queria fazer uma diretriz curricular para o curso de administração pública, havia um movimento dentro do MEC de uniformização na nomenclatura dos cursos de graduação no Brasil. E, por exemplo, eu recebi um comunicado do MEC que havia uma tendência de todos os cursos chamados gestão, podia ser gestão ambiental, como gestão de políticas públicas, qualquer um deixasse de chamar gestão e passasse a chamar administração, sem nenhuma qualificação. Por quê? Tradicionalmente, dentro da área de administração de empresas e dentro do Conselho Federal de Administração, há o entendimento de que não deveria haver nenhum tipo de especialização em administração, em específico, administração pública. Então, o CFA, o Conselho Nacional de Administração, tudo mais, sempre foi contra essa tentativa de ter uma diretriz curricular ou qualquer coisa específica para a administração pública. O que aconteceu? Desde 2010, o Conselho Nacional de Educação convidou a todos os coordenadores, porque desde 2005, e aí acho que foi um pouco precursora desse movimento, começaram a surgir no Brasil um monte de novos cursos que não eram de administração pública, mas eram próximos a isso, de uma certa forma. Não tinha o nome, a nomenclatura da administração pública, mas tinha o nosso curso de gestão de políticas públicas
da EASH, da Unicamp, que também chamava Gestão de Políticas Públicas, o da Federal do ABC, que começou como Gestão de Políticas Públicas, depois virou Políticas Públicas, e mais uma dezena de cursos. A Federal do Rio Grande do Norte já tinha curso de Gestão de Políticas Públicas, que tinha acontecido, acho que foi em 2008, se eu não me engano. O governo federal fez um programa chamado Reúne, que dava verba para as universidades federais ampliarem seus cursos de graduação. Uma grande maioria, ou criar novos campos. Mas era um programa do governo federal de expansão das vagas de cursos de graduação nas universidades federais. Quase todas federais criaram curso ou de gestão de políticas públicas, ou de políticas públicas, ou de gestão social. Ou tem mais nomes ainda. Tem o da Federal do Rio, é um nome meio pomposo, Políticas Públicas para o Desenvolvimento Urbano, não sei o que lá. Na realidade, eu vou ser muito sincero, você viu, foi muito bom esse movimento, porque todas as experiências que estavam acontecendo no Brasil, de uma certa maneira, estavam acontecendo de maneira completamente não articulada, sem nenhum tipo de articulação. A partir desse movimento do Conselho Nacional de Educação, as coordenações começaram, de uma certa maneira, a ter contato. E começou contato era mais para saber o que estava acontecendo, se o que significava a aprovação daquele documento para a gente ou não. Na realidade, vou ser muito sincero, para as estaduais paulistas, a diretriz curricular, parâmetro nacional, as diretrizes curriculares nacionais não são tão importantes assim. Tanto que aqui na EASH, eu fui coordenador de 2006 a 2010, 2011. Todos os cursos de graduação aqui não tem, quase todos eles não tinham referência de diretriz curricular nacional. Isso era um problema. O único problema que estava era que eu precisava justificar isso quando eu fosse. O Conselho Estadual de Educação veio aqui pela primeira vez fazer o reconhecimento do curso. Eu precisei fazer um texto explicando por que a gente não tinha nenhuma referência, nenhuma diretriz curricular nacional. Porque tradicionalmente o processo de reconhecimento de curso, seja na esfera pública, seja na escola privada, as diretrizes curriculares nacionais são coisas que devem ser seguidas. E quem não segue tem que se justificar, aumentar uma certa justificativa. Na realidade, para as federais, a existência das diretrizes curriculares nacionais é mais importante, porque o governo, como eles são ligados ao Ministério da Educação, o Ministério da Educação tem mais poder de ingerência nos cursos. Na USP, na Unicamp, você não tem ingerência do Ministério da Educação direta. Ele intervia alguma coisa, mas assim, eu entendo politicamente, é bastante interessante, certo? Que o nosso curso, seja o nome que ele tiver, esteja vinculado ao movimento, que é um movimento brasileiro, dentro da Universidade Brasileira, que é um movimento que, e aí, que eu acho que é a única coisa que une todos os cursos. Todos esses analisam, tem como objeto de reflexão acadêmica, de pesquisa, de ensino e tudo mais, o Estado, o setor público. Alguns da gestão social puxam mais para um lado, outros para outros, a administração pública um pouco mais para uma coisa mais técnica, outros para as ciências sociais, mas tem uma certa uniformidade. Tem muita diversidade, os cursos não são iguais. As grades curriculares dos cursos, eles são bastante diferentes. Mas, na conversa que foi se desenvolvendo entre as coordenadoras do curso, isso começou em 2010 comigo. Eu participei de umas 3 ou 4 reuniões, em vários lugares, depois eu falo disso. O Fernando Coelho também participou depois enquanto coordenador. O Jaime acho que já participou também de umas 2, pelo menos. Quer dizer, esse movimento. Porque o que aconteceu? Todos os coordenadores desses cursos de graduação perceberam que era um momento importante, poderia ser importante a aprovação de um documento
que refletisse um pouco esse movimento que estava acontecendo dentro das universidades. De uma certa maneira, um documento suficientemente amplo que abarcasse a todos. Aí a questão, vou chegar na questão do nome. Por que a diretriz curricular da administração pública? O Conselho Nacional de Educação quis dessa maneira. A primeira resposta eu tenho, até guardado nas mensagens, esses coordenadores é que o título ficasse diretrizes curriculares nacionais para os cursos de administração pública, gestão pública, gestão de políticas públicas, gestão social e gestão pública, políticas públicas. Eram vamos dizer assim, todos os nomes. O Conselho Nacional de Educação reagiu dizendo assim, não, isso não é normal dentro das diretrizes curriculares nacionais de todas as áreas. Não tem nenhuma área que tenha diversos nomes. Certo? E até disseram, há um movimento dentro do MEC de unificação, de homogeneização dos nomes, das denominações dos cursos de graduação. Então, que é como funciona o Conselho Nacional de Educação. Aprova uma diretriz curricular, do seu plenário, do conselho lá e tudo mais, e depois quem homologa é o Ministério, o Ministro da Educação. Tanto que a reunião da audiência pública foi em março de 2010, o Conselho Nacional de Educação aprovou as diretrizes em dezembro de 2010 e a homologação só ocorreu em janeiro de 2014. Por que demorou 4 anos? Porque houve alguma resistência a esse movimento feito por nós, e aí o curso do GPP faz parte, o curso do GPP acho que faz parte. É a resistência do Conselho Federal de Administração, que não queria isso direto. Pela primeira vez, o Fernando conta melhor com mais detalhes, que ele teve mais envolvido, porque, como eu disse, a partir de 2011 eu deixei de ser coordenador e a história foi rolando. O Conselho Federal de Administração entrou com um recurso junto ao Conselho Nacional de Educação, que pela primeira vez na história recebeu um recurso de fora do Conselho, que normalmente ele só recebia recursos de dentro ou de dentro da Ministério da Educação, mas veio uma entidade de fora e fez um recurso que não queria que aquelas diretrizes curriculares fossem aprovadas. Foi o CFA, que é o CFA. O CFA, uma das coisas que rolou nos últimos meses aí, alguns debates, alguém disse que a mudança da carga horária do GPP estaria atendendo aos interesses obscuros do CFA, ao contrário, certo? Muito pelo contrário. O CFA foi veementemente contra, de forma derrota política do CFA, a aprovação desse documento. Por quê? Eles não queriam, de jeito nenhum, a possibilidade de ter uma diretriz curricular no campo de gestão e administração, mesmo que pública, que fosse algo além da administração. É a posição deles histórica. Eles são como eles acham que eles têm uma visão técnica da gestão, que eles acham que a gestão não tem público, privado, terceiro setor, gestão é um assunto. Ela serve para tudo. Então, a técnica da gestão das finanças, do marketing, da administração, serve tanto para o privado quanto para o público. Essa é a visão não só do CFA, que é o Conselho Federal de Administração, como dos CRs, que são os conselhos regionais, e como também do organismo do reconhecimento dessa história que chama ANDRAD, Associação Nacional dos Cursos de Graduação e Administração. Acho que é esse o nome dele. Eles têm essa visão que esses são os que foram contra. Então, de 2000, e aí é o seguinte, o lobby do CFA, o lobby da ANDRAD, não é o lobby de acadêmicos como nós, armadores. O lobby dos caras envolve senador, deputado, falando gente dentro do Ministério da Educação quase com permanência, tem escritório em Brasília, eles têm a sede do CFA em Brasília, Como teria esse
ter um lobby tão forte? Qual o interesse para ter um lobby tão forte? O interesse, assim, eles acham que isso é de uma certa maneira, eles vão perder, eles perdem controle sobre a administração. Eles têm o negócio do registro. Isso é uma coisa, isso eu quero contar, deixa eu fazer uma parte nessa história. O que acontece? Eu fui coordenador para os alunos que não sabem, de 2006 a 2011. Nesse momento formou as primeiras turmas e uma série de coisas aconteceu. Primeiro reconhecimento de curso, a contratação dos docentes, um monte de coisa aconteceu. Uma das coisas que aconteceram foi a USP perguntar para a gente, coordenadores, qual que seria a posição da gente frente aos conselhos de profissão, aos conselhos profissionais. Por quê? Porque começaram a ter alguns problemas, principalmente na ASH. A obstetrícia começou a ter problema, a geronto começou a ter problema, a licenciatura de ciências de natureza começou a ter problema, mas mesmo antes disso, eu estava na CG quando perguntaram qual era a posição. Eu lembro, eu levei essa discussão, não sei quem estava aqui, por exemplo, na COC, e a nossa posição foi: a gente não tem a menor intenção de usar o fazer parte do conselho, né? Obviamente que nada impede que um aluno formado, se queira fazer parte do Conselho Federal de Administração, possa fazer. Porque eu sei que não é a intenção, não, pode ser a parte da nossa categoria, não é voltada diretamente para a gestão do curso, é gestão. Tem uma questão, infelizmente, isso é uma realidade do setor público brasileiro, existem alguns concursos no Brasil que exigem o registro funcional na categoria de administradores. Por exemplo, a Petrobras fez concurso na área administrativa exigindo isso. Muitas prefeituras exigem. Eu vou dizer, a primeira, antes de formar, eu era coordenador, eu sou sociólogo, sou administrador, e o Vaz era administrador, que era isso. O Vaz não fala mais, isso é bobagem, isso é velho, não serve para nada, eu sou administrador, a gente não tem que incentivar. Obviamente, que eu acho que não temos que incentivar o aluno a fazer parte do conselho. Isso é uma questão dos alunos. Depois de 2008, tem um cenário que também a gente não pode não olhar para eles. Uma parte dos alunos foram bater no conselho e pedir registro. Por que eles foram pedir registro? Porque eles foram prestar concurso. Eles prestaram alguns passados, sem a carteirinha, que aí é o interesse deles. O interesse deles é muito mais prosaico do que você possa imaginar. O interesse deles é a carteirinha de idade. São R$300 por ano. Imagina que todos os administradores do Brasil é E bastante. quem é de gestão não entra no conselho, não paga. Então eles querem que seja administração, para obrigar todo mundo a se registrar, para obrigar todo mundo. No fundo porque é o seguinte, a administração é diferente essa é a minha visão, se estiver errado, quem é da área, até pode me pujar. Porque a administração não é a OAB, não é a CRM, que todo profissional tem que ter. Eles lutam para que fosse. Eles acham que todo mundo, para ser administrador, público e privado, deveria ter a carteirinha do CRM, como é o CRM, como é a OAB, como é a contabilidade, certo? O Conselho Federal de Contabilidade. A luta do CRA é essa. Eles não conseguem, mas eles querem quanto mais. Então eles têm que disputar os alunos quando se formam. Por isso que está ligado CFA e a grade, que é a Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração. Eles têm íntima ligação. Então, o que acontece? Mas isso tem essa realidade, que a gente sempre teve ao lado. Eu nunca cheguei a mandar, vou contar até a história. Porque aí, quando chegou em 2008, formou a primeira turma. Eu fiquei em 2008, 2009, 2010, comecei em 2011 ainda como coordenador. Qual é o cenário? Alguns poucos alunos, mas alguns alunos, e aí isso vai aumentando, vão procurar. Qual é a relação do CFA inicial? Eles deram, em 2008, 2009, eles deram o registro. E o nosso aluno, muitos, tem o registro. Tiveram registro e estão aí no mercado atualmente. O que aconteceu?
aconteceu? A partir de 2010, quando eles viram o movimento os movimentos dos coordenadores dos cursos de públicas, eles passaram a não dar especificamente para a USP. Assim, tem um caso dramático, até tem, se vocês quiserem ver. Fernando também tem, acho que já tem uma ex-aluna nossa, Ana Camila Miguel, que hoje trabalha como assessor do radar, do prefeito de São Paulo, que já foi ela foi minha aluna de TCC, mas isso é só coincidência. Ela foi assessora de vereador, trabalhou na prefeitura de Campinas. Ela foi uma que pediu, por algum motivo ela precisou ir do CFA, em algum momento da vida dela. Ela é formada, acho que em 2009, se não me engano, ou 2008, acho que 2009. A Prefeitura de São Paulo pede para tomar posse. E aí na hora que ela foi tomar posse. Entendeu? Mas isso é uma briga com a turma dela, você fez uma briga, tem que ser ligado. Não, então o que aconteceu? Não, só para dizer, ela entrou no processo, porque o CFA tinha dado para alguns, tem alguns alunos que tem, aí depois de 2010 parou de dar. E pior, não só parou de dar, como ele mandou carta para alguns alunos nossos, dizendo que eles estavam com o registro passado. Precisavam devolver, eu tenho que inventar. Tem que devolver a carteirinha, porque a carteirinha dela, e se ela continuasse com a carteirinha também, incorria no crime e tal, a carta era bem. E eu recebi o e-mail ainda como coordenador, porque a aluna era uma aluna relativamente. No início ela não falou nem que empresa era, porque ela estava começando a embora, porque ela apresentou aqui para tomar posse alguns meses antes. E ela falou: se eu perder isso aqui, eu posso mandar embora na empresa estatal onde eu. Então, essa é uma realidade. Mas, assim, a discussão lá Mas a preocupação deles é montar um Conselho Federal de Administração Pública, é isso? Eles acham que esse movimento, um dia, vai tirar a força deles e vai criar Você deve ter controlado a área. É isso. É um pouco isso. É assim, é meio que longo prazo. Não estou achando que vai ser. E aí eu quero voltar à movimentação política dos coordenadores. Desde o início, todo mundo, justamente no campo oposto do CFA, dizendo assim: esse movimento aqui é acadêmico, é de coordenação, que a gente quer montar um campo de conhecimento, que é a discussão nesse sentido, integrar graduação, pós-graduação, pesquisa, sei lá. Até acho que daqui a um tempo pode sair alguma coisa desse movimento. Mas assim, e a fala era sempre: não queremos saber dos interesses corporativos do CFA, não porque eles foram contra, porque a discussão que está dentro desses conselhos, de fato, são muito pouco acadêmicas, não tem nada a ver com pesquisa, com ciência, é outra coisa. Então, é importante dizer, os documentos, as diretrizes curriculares nacionais para cursos de administração pública é uma fragorosa derrota do Conselho Federal de Administração, do CFA. Eles entenderam como uma derrota. Não, tudo bem, não vai matar os caras, não é que eles acabaram politicamente, mas eles gastaram recursos, fizeram esforços para que esse documento não fosse vingasse. Por que ele não vingasse? Ao surgir esse documento, dá uma certa unidade, não uma unidade super forte e tudo mais. Esse movimento que eu digo foi iniciado um pouco no curso do GPP em 2005, ao fundar o curso de Gestão de Políticas Públicas, que é um curso que não é administração e também não é ciências sociais, fica no meio termo, no meio termo entre administração pública, ciências sociais, certo? É o que eu sempre falo, porque uma vez dizia isso lá. O que une a nós, ao curso do Rio, ao curso da UNB, você vai no curso da Federal do Norte, o curso do GPP, ele tem isso na gestão de políticas públicas. É um curso de planejamento urbano dado por arquitetos, certo? Apesar de ter que, por uma conjuntura política e institucional da UFR, da Federal do Natal, Federal do Rio Humanos, que tem um curso de administração pública e criou o Departamento de Gestão de Políticas Públicas. Eu acho isso uma maluquice, mas
o curso, o que tem de unidade entre a gente e eles, a gente e a própria GV, a gente, o Rio de Janeiro, Minas, Santa Catarina, é um curso de graduação que forma especialista do setor público. Forma a gente que passou 4 anos fazendo uma reflexão séria sobre o setor público brasileiro, não só o setor público brasileiro, em especial brasileiro, e que vai formar a gente para atuar, não necessariamente somente como técnicos do Estado brasileiro, quadros do Estado brasileiro, mas que tem um perfil capaz de fazer isso. Eu acho que todos esses cursos que estão surgindo, e que não são cursos de administração, todos, não é à toa que eles chamam de administração. Porque ao você colocar essa administração, o CFA já vinha em cima, porque a história, os cursos de administração pública que existem hoje são os mais antigos, são o da GV e o da Unesp, vamos dizer, os mais, tem outros, mas os principais são esses. Se você conversar com o Sérgio Fonseca, da Unesp, que está lá desde a década de 90, ele conta o que ele já sofreu no CFA. Tanto a GV quanto a Unesp, quando eles viram o movimento aí em torno do campo de públicas, eles foram os primeiros a ficarem super contentes. Eu lembro até hoje, quando eu convidei uma vez para vir falar na Semana de Políticas Públicas, foi até antes desse movimento das TCMs, a professora Marta Fará, que é pesquisadora, para vir falar na Semana de Políticas Públicas, que eu, em 2009, foi antes de iniciar isso, não é que eu sou genial, não previ nada, não é nada disso. Eu só fiz o básico. Eu organizei a última mesa da Semana de Políticas Públicas uma sessão de coordenadores. Onde estaria eu, o cara da Unicamp, o cara da GV, certo? Alguém, um representante do cara. Isso. Então, aqui em São Paulo, na realidade, se todos nós, aí eu posso colocar, pelo menos por enquanto, eu tenho, por exemplo, a Unesp, a USP, a Unicamp, a Federal da ABC, que agora não é mais o Arthur, mas e a GV, muito afinados, tanto que a GV, que tem uma história de administração, uma história que tem muita preponderância hoje em dia da administração de empresa e tudo mais, ela está no movimento interno lá do GV de formação da administração, de fato de descolamento do público. Foram para a ciência política. Eu sei disso. Recentemente eles decidiram que com a pós-graduação deles, que historicamente esteve ligado na CAPES, na administração, agora foi para a ciência política. Acho que já é decisão. O Cláudio Couto tinha me contado que era a decisão, mas não sei se já formalizaram essa decisão. Professor, já foi cogitado fundar um Conselho Regional de Administração Federal de Administração Pública ou do campo de públicas, alguma coisa assim? Então, na realidade, quando no campo de públicas, entre nós governadores, ninguém fala, Conselho Federal, assim, a minha visão, isso é resquício corporativista do Getúlio Vargas. Eu não vou fazer uma aula aqui sobre isso, mas assim, e é uma posição meio unânime entre os coordenadores. O Jaime, acho que pode reforçar o que eu estou dizendo. O que se tem de intenção é formar uma associação nacional de ensino e pesquisa, vou dizer da minha área, uma unboxing de administração pública, onde, no campo, na realidade, entre nós, ninguém usa administração pública, usa campo de públicas. E aí eu vou dizer, por que ficou o nome lá? Aí foi uma questão estratégica e política, porque era extremamente importante para marcar uma diferenciação do campo da administração esse documento. A gente tentou, isso foi uma coisa que demorou de 2010 a 2014, que mudasse o nome para esse nome, fosse que administração pública, gestão de políticas públicas, gestão social e etc. Vamos colocar isso.
Conselho Nacional compostou, quis e tudo mais. Só que a gente viu, olha, se a gente conseguir intervir no texto, fazer com que o texto, de uma certa maneira, contemple a diversidade que nós temos aqui, se a gente tiver que manter uma nova administração pública, tudo bem, não tem problema. Quando foi isso? Então, 2010, 2000. O texto é um 2010, certo? Saiu. E aí o que aconteceu? O recurso começou em dezembro de 2010, 2011, 2012, 2013. Em 2014 ficou no Conselho Nacional. O recurso foi, o relator apresentou o relato dele acho que foi em novembro do ano passado, foi aprovado por unanimidade o relato contra o recurso do Conselho Federal. Então, todos os membros, inclusive o Steve aqui no Brasil, estava aí o Fernando, tinha uns 2 ou 3 alunos do curso, foi unânime. Todos os conselheiros se pronunciaram, fizeram questão de se pronunciar e foram unânimes em dizer não tem justificativo nenhum para aprovar esse recurso. E aí passou a proposta, né? E aí em janeiro o Mercadante ainda homologou a diretriz. Ela ainda está como parecer, então parecer homologado. Não é uma resolução ainda que é uma mera formalidade, mas o parecer foi aprovado pelo Conselho e homologado pelo ministro, ela já passa a valer. Assim, na realidade, não, professor, esse grupo que eu falo, isso inclui a gente, inclui a minha participação do professor Fernando Coelho muito diretamente. E assim, eu, pelo menos, enquanto fui coordenador, e eu lembro do Fernando também discutiu, sempre comunicou tudo o que estava acontecendo em pauta de corte. Isso não foi colocado nesses termos. Várias Foi, mais de uma vez. Foram Deixa eu só mais uma coisa, viu? Tudo bem, você pode não ter participado. Você nunca fez uma semana de políticas públicas onde veio convidados falar sobre esse tema, porque era sexta-noite, ninguém vinha, certo? Então, porque normalmente era a última semana de políticas públicas, nunca teve. Os colegas nunca viram. Eu sei, eu organizei vários, foram 4, pelo menos 3. Nessas semanas aconteceram debates. Essa, o professor Sérgio Fonseca, numa das semanas, contou toda a história desde uma reunião da década de 70. Durante 2 semanas que teve reunião de tomamento de coordenação. Os alunos, esse campo de políticas públicas, a ideia acho, fazem as discussões em encontros nacionais de estudantes, que participam alunos do GPP, há dezenas, desde 2007. A primeira vez que o curso nosso foi convidado a participar, e participou, foi em 2007, que não fui nem eu, foi o Vasco que participou. Eu estava de licenciamento. 2008 teve um encontro também, que aí foi um monte de gente, um dos quais eu fui para Aí sempre foi anunciado na lista, na pauta, que estava nós apoiamos os alunos. A gente já formou parte do Conselho de Administração Política. Agora a gente já formou parte do Conselho de Administração Política. Não tem conselho nenhum. Não existe conselho. Não tem conselho. A discussão tem nada a ver com o A única coisa que nós A única coisa que aconteceu é o seguinte: o texto das diretrizes curriculares nacionais. Primeiro, o que são diretrizes curriculares nacionais? Na Lei de Diretrizes Básicas da Educação de 96, acabou-se uma tradição que existe no Brasil, que parece que tem gente que confunde uma coisa com a outra, em alguns discursos. Que existia antes da lei que foi feita pelo Brasil inteiro, a LDB, existia o currículo obrigatório mínimo, currículo mínimo. Toda faculdade no Brasil, seja pública, seja privada, era obrigada a ter um currículo mínimo, senão não poderia existir. Era isso. A partir de 96, isso mudou, o que passou a ser diretrizes curriculares. A LDB recomenda que todo curso de graduação recomenda, não é obrigado, recomenda que todos os cursos de graduação sigam diretrizes curriculares nacionais, parâmetros curriculares definidos pelo Conselho, em conjunto pelo Conselho Nacional de Educação e Ministério da Educação. É isso que foi criado. O que nós nunca tivemos. Por exemplo, o curso de Ciências Sociais, quando eu
quando em 2008 nós fomos reconhecidos enquanto curso que teve esse processo no Conselho Estadual de Educação, eu precisei fazer um longo arrazoado, juntando os diretrizes curriculares do curso de administração, que era o que existia, com o de ciências sociais. Quer dizer assim, esses são os dois que mais se aproximam, mas nós não somos nenhum deles. Esse foi o texto que eu fiz para apresentar para o Conselho Estadual de Educação. Por quê? Não tinha nenhum parâmetro. Nossa, se eu olhasse para as ciências sociais, era uma coisa completamente diferente do nosso curso. Desculpa, a negociação que tinha que ser feita foi feita. Qual foi a negociação? A gente faz um texto, porque assim, aí eu assino embaixo com meus colegas. Formalismo deixa o nome. O que eu quero discutir conteúdo. Foi o que a gente fez. Então vamos entrar. Você quer ficar com o nome? Fica com o nome. Então o texto é nosso. Então nós pegamos lá as diretrizes curriculares, que é o que interessa, o conteúdo das diretrizes curriculares, e fomos lá intervindo. Precisa ter forte formação em ciências sociais, precisa ter ciência política, precisa ter uma série de direito, uma série de coisas. Então, qual foi a opção feita pelos coordenadores? Para ganhar o jogo de liberdade, deixa o nome e intervém no conteúdo. Isso estava coberto de razão. Porque o pior não era não ter nada, era pior. O pior dos mundos era ser o que estava acontecendo. Você já tinha 50 por volta de seguir. Aí é uma coisa que a gente tem que olhar para fora dos muros da nossa universidade. É que tem alguns colegas que defendem que a gente fique dentro da nossa universidade, só discuta aqui dentro e não olha para o que está acontecendo no Brasil. A USP é mestre em fazer isso. O que está passando na Federal do Rio Grande do Norte, no Vale do Jequitinhonha, é tudo bosta. É tudo, né? O que vale a laureada da Universidade de São Paulo. É isso que muitos colegas aqui defendem. É isso. Não é você. Não é você que eu estou falando. É isso que eu acho. Não, tudo bem. Currículo que se criou não tem currículo nenhum, não tem nada feita pelos coordenadores, está tudo Edu, acho que são 4 caras. A carta foi de Brasília. Mas as pessoas se informaram, desculpa, eu dizer isso para você. Porque assim, precisa. É uma discussão longa que está sendo feita aqui dentro do nosso curso desde 2009. Tem gente que fez a opção de não participar. Legítimo. Mas que está acontecendo, está. É inegável. Porque as informações estão dentro do nosso grupo. Estão públicas. Nada disso é feito escondido. Então, o documento que tem é uma diretriz curricular, mas na minha interpretação, que contempla essa diversidade, que não está obrigando ninguém a ter conteúdo A, B ou C, certo? Que está contemplando uma universidade com uma experiência extremamente rica, que está passando na Universidade Brasileira, de formação, de curso de graduação, na área de públicas. Que nome é esse? Que área que é essa? Eu acho que é um momento de criação de um campo. É isso que está acontecendo. Porque no Brasil, e quem é da administração pública mais tempo, sabe, essa área não existiu no Brasil. De fato, com peso, com consistência, tudo mais. Ela sempre foi ou sob a área da gestão, ou sob a área da ciência política. Tanto que tem, é a antiga do Fernando. A ciência política nunca foi, né? Na Ciências sociais aplicadas. Na ciência social, na CAPES, sendo pequena, a FAPESP é sob a área da política. Então você entra lá com financiamento, políticas públicas. É a mesma administração pública. Se você entrar em políticas públicas, está na área de políticas, se você entrar em administração e está tendo ciências sociais aplicadas. Eu acho que faz sentido, né? Nossas escolas estão enfrentando um monte de novos desafios, porque estão criando caminhos novos, e a gente tem que ter coragem de entrar nessa briga e tentar. Então, é a mesma. Nós não somos, na
resumir. A primeira linha das tecnologias curriculares diz isso. Nós somos multidisciplinares. Então, muitas empresas do curso, eu digo, espero que não me digam, começaram a participar novamente. Realmente a gente não consiga, às vezes, participar das 500 coisas que se metem, estou vindo de outra reunião agora. Que cada vez mais cursos de administração. Então, tudo bem, isso é o nome, mas cursos de administração vale a pena, é isso que a gente quer. Por aí que você coloca a coisa. Tem jeito da gente poder dar para por aí. Sabemos que cada vez mais essa profissão está reduzindo com menos capacidade de diálogo e de conversa. Estamos cada vez mais ficando aquela coisa que a gente não quer. José, Mas Viviane, onde está criando mais curso de administração? O que eu tenho visto crescer não é curso de administração pública. Por exemplo, esse movimento da juventude para a ciência política, que Eu acho que a perspectiva é um pouco isso que eu falou de criação de um novo campo. E perspectiva de longo prazo, de origem multidisciplinar, e depois a história da ciência, como é que se desenvolve, eu não sei exatamente. Eu acho que o que é mais interessante é que essas experiências, que incluem curso de administração, em curso que é quase exclusivamente só ciência política, se você pegar analisar grade, de um diálogo multidisciplinar, nesses cursos que tem uma experiência de ensino de graduação. Isso eu acho claro e inegável, ninguém pode não querer participar. O que eu acho, e é o que gerou toda essa discussão, foi porque as diretrizes curriculares, essas aprovadas, indicam, não obrigam, que os cursos tenham 3.000 horas. E o nosso curso não tem 3.000 horas, que é pouco. O nosso curso tinha pouco, o nosso curso tinha um pouco mais de ciências sociais e bem menos do que administração. Eu lembro exatamente quando eu fiz a justificativa, em que área que nós éramos, porque essa é a justificativa que você tem que fazer. Mas tem agora tem no nosso 2.700, mesmo 1.800. Mesmo com estágio, com tudo tem 2.600. Então, aí uma mudança aí. A mudança agora passa até 3.000, mas é uma mudança. Aí eu já fez, que é algo que já tinha sido discutido. No nosso caso, é uma mudança que não muda nada. Por que é uma mudança que não muda nada? Ela reconhece coisas que os alunos já fazem. O trabalho de conclusão do curso, que é um trabalho, eu orientei aluno por mais de ano para fazer o trabalho de conclusão de curso. E dá uma quantidade de créditos pequena. Dava 60, não é isso? Dava o que dava 60? 30 horas, era 4 créditos. 4 créditos. E o crédito do trabalho na USP vale 60 horas. Um crédito aula. Mas não tinha crédito trabalho, era só crédito aula. Era só crédito aula. É TCC 1, TCC 2. Por exemplo, isso era um erro, até era um erro. Se você olhar bem, TCC não tem aula. A gente dava crédito aula para os alunos e não dava nenhum crédito de trabalho. E a USP prevê crédito de trabalho há décadas. Então, a alternativa encontrada, acho que de maneira sábia pela coordenação, para atingir as 3.000 horas, que está mais ou menos afinado com o que está acontecendo no Brasil inteiro, sem mudar a grade, sem mudar conteúdo. E aí eu acho que se quer mudar, o Jaime está fazendo o que a gente combinou há 5 anos atrás. Nós mudamos a grade, e aí você descobre um pouco isso. Pode ser que esteja caminhando para a administração, mas se você olhar a grade, e eu recuperei, são 60% de ciências sociais e 40% de administração. É isso. Nas obrigatórias. Eu tenho aqui. Não. Eu vou abrir o documento para você. Não está caminhando para a administração, não. Talvez o que aconteça, o que dê essa impressão, é que como algumas disciplinas de administração têm uma objetividade maior do que as disciplinas de humanidades, o aluno sai desses cursos com uma sensação de que está com um monte de ferramenta e nas ciências sociais aplicadas nem sempre. Então, quando a gente pega aluno no 3º e 4º ano, tem um conteúdo muito bem organizadinho na cabeça deles da área de administração, não porque ele tenha tido mais aula,
porque o tipo de aula que ele teve, por mérito ou demérito, não é o caso, é de aulas mais estruturadas que ficam mais fáceis do cara encaixotar e organizar na cabeça dele. Agora, em termos de quantidade de hora, não tem mais, não. Só porque eu falei aqui, mas assim, eu não posso falar para você. Quando nós fizemos a mudança da gráfica, a gente fez uma análise base só das optativas e dividiu por áreas. Gestão tem por volta de 40%. Ciência política tem por volta de 40%. Ciências sociais tem mais uns quase 40, 80. Não, vai dar mais uns 6 métodos, introdução à sociologia e mais ética e tudo mais que a gente colocou nessa área. Dá mais, dá quase 60-40. Essa análise foi feita nas obrigatórias. Como as optativas mudam, a gente não fez. Se você analisar a análise, eu quero ver isso até o final da minha, eu acho assim, que eu até mandei. Eu até fico com medo de entrar nesse fato. Você percebe como que a gente é esmagadora minoria quando a gente conversa com as coisas? Mas eu acho que assim, o campo de disputa também é uma boa, assim, de me livrar com os colegas, de ser agressivo a respeito, mas fico sempre preocupada, as pessoas de uma área, os professores que entram para apoiar a área de sociais, tem que necessariamente ter perfis que são um pouco. Acaba definindo o perfil do curso. Não sei se é perfil, não sei se é disputa, ou disputa e complementaridade, porque mesmo dentro de cada área, pega da área de gestão, de teoria das organizações. Dá para dar o curso de 3 formas diferentes, pelo menos. Agora, está sendo disputado ou está sendo complementado? Eu acho, por exemplo. Teoria das organizações. Teoria geral da administração. Teoria das organizações não tem. A gente não tem. Governança? A gente não tem teoria das organizações, a gente tem TGA. Tem introdução à administração. Dá para dar de formas diferentes. Não, mas governança dá para dar de milhões de formas diferentes. Sim. Eu posso ir para a teoria das organizações, eu posso fazer discussão de política de governança, eu posso dar instrumentos de governança de organização de Não, o único ponto. Sim, mas aí, Vivian, não é? Mas aí vai muito além dessa discussão do curricular nacional. Tem a ver com a própria estrutura dos nossos professores. Por isso também, então aí estão as contratações. Sim, mas aí não tem a ver com a condução que o coordenador fez, tem a ver com os concursos que a gente fez, tem a ver com a estrutura de pessoas que a gente pôs nos concursos, que a gente concursou. Eu acho que essa perspectiva que está começando a incomodar, não tanto o fato de... Mas o incômodo, talvez, eu reconheço o que você está dizendo, mas eu acho que tem 2 coisas nisso ali. Uma coisa eu acho que falta espaço para conversar para as pessoas. Eu lembro de reunião que tinha, as pessoas ficarem. A gente não discute os conteúdos Pois é, gente. isso acho que está faltando. A gente não discute os conteúdos. O que você está dando na sua disciplina, o que eu estou dando na minha, como é que a gente se fala? A gente não faz isso está faltando. Até porque a gente tem um ambiente muito conturbado, à toa. Ficou tão bonito, professor. A gente está vivendo um acerto Então, É só para o Jaime ter de controle depois. agora, Só para o professor Jaime diferença, ter. Pode ficar tranquilo. Tem espaço público para ser explicitada, eu acho riquíssimo. Que essa diferença é a diferença que tem na FEA. Claro, a diferença é boa. Você tem todas as escolas de economia, ou boa parte delas, representada ali. Com maioria, com minoria, mas todo mundo tem espaço. E isso acho que para o aluno é rico. Agora, o que falta é explicitar essa coisa para que todos tenham essa compreensão. Isso, de quais são as diferenças, quais são as possibilidades que existem, não dá sempre. E da riqueza que isso traz para o aluno. O aluno, uma coisa é ele ter uma escola de administração com encaminhamento de uma determinada linhagem. Outra coisa é ele ter essa diversidade que a gente tem aqui para ele ficar absolutamente aberto para escolher. Aqui o aluno sai com opção de escolha. Na última discussão, quando a gente fez esse encaminhamento, uma das coisas que eu coloquei, na minha visão, a gente deveria sempre ter 2 professores dando a disciplina de 4 créditos ou de 2 créditos manhã e noite, para que o aluno pudesse escolher se ele quer ter aula na visão do professor X ou na visão do professor Y, seria o ideal. Agora a gente não consegue, quem dá de manhã dá à noite, dá do mesmo jeito. Aí o aluno não tem opção de escolha, ele faz com A ou ele faz com A. Aí ele tem mais
capacita desses acordos tácitos entre nós mesmos. Ou que a gente Troca mudasse nós, semestre a semestre, tal. tivesse um rodízio, mas a gente acaba ficando dando sempre a mesma disciplina anos a fio. Mas tem um problema também que é. Porque somos poucos, porque é concentrado. O perfil do aluno do diurno é muito diferente do noturno. E a gente tem que também adequar essa variável. O aluno do noturno vem meio que para complementar uma carreira profissional que ele já está traçando há algum tempo, meio que para validar alguma coisa que está fazendo. O diurno vem para conhecer algo novo. E ele tem mais essa possibilidade de uma formação mais aberta. Essa é a minha visão. Então tem isso também. Não dá para simplesmente dizer, ó, vamos agora fazer toda essa dinâmica de troca de professores sem considerar o Não, claro, eu não estou dizendo que seria ideal, gente, mas eu reconheço que o tamanho do nosso corpo docente, dado todas as nossas dificuldades de infraestrutura, acaba sendo inviável na prática fazer isso. Mas É isso- inviável. Mas seria o isso- ideal se a gente conseguisse fazer troca. Essa discussão é legal entrar na agenda, evidentemente não para agora nesse ambiente conturbado que a gente está vivendo, mas entrar na agenda retomada, discussão de conteúdo, dessa troca. Na verdade,